Raio-X de Internacional 3, Cruzeiro 0, Alan Patrick, Enervalense e Borré, os gols do Inter, comentarista Nath Fiuza. Pois é, o Cruzeiro derrotado para o Internacional, um resultado duro, 3-0 jogando lá no Beira-Rio em Porto Alegre e um jogo marcado por um erro grotesco de arbitragem, né? Um erro que divide de fato a partida. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Inter já era superior ao Cruzeiro, já levava perigo, mas era um jogo até equilibrado, com o Cruzeiro pelo menos competindo, brigando. Cruzeiro que já tinha tido um gol anulado aos 7 minutos com o Eduardo que foi a escolha, a surpresa do técnico Leonardo Jardim para o jogo, povoando mais o meio-campo, mas daí aos 20 minutos o Jonathan Jesus foi expulso por uma falta que ele não cometeu e aí acabou bagunçando toda a estratégia do Cruzeiro. Leonardo Jardim tirou o Eduardo, né? Tirou justamente esse homem a mais do meio-campo para recompor a defesa. O Gamarra entrou muito mal, o Cruzeiro se perdeu no jogo e aí 16 minutos depois da expulsão, Cruzeiro já perdia por 2-0, gols de Alan Patrick e também de Valência. Cruzeiro ali na reta final do primeiro tempo melhorou um pouquinho, até teve um lance do Wanderson, né, que mandou uma bola na trave, no travessão aliás, mas de modo geral o Cruzeiro acabou dominado com um homem a menos no campo. No segundo tempo, o Inter ainda fez mais um gol com o Borré aos 31 minutos da segunda etapa. E aí, números finais 3-0 para o Internacional, que era favorito. É um time melhor treinado hoje que o Cruzeiro. É um time superior tecnicamente, que não precisaria necessariamente desse erro de arbitragem para vencer, mas um jogo muito condicionado a esse erro para o Cruzeiro, que acabou desmontando toda a estratégia do técnico Leonardo Jardim. Atrapalhou também o time na parte mental. E aí o Cruzeiro sofrendo essa dura derrota, viu, Hugo? Deu Internacional 3-0, valeu Fiuza. Polêmica na arbitragem, galera que tá na bronca já o Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro. A gente vai colocar o que ele disse após o jogo. Não tivemos entrevista, não tivemos hora mista após o jogo. O treinador não falou, Leonardo Jardim, jogadores que não falaram. Mas para analisar, como a Fiuza destacou, a questão da arbitragem do Cruzeiro em campo. Você fez uma observação, mano, interessante também com relação ao Enervalense, a facilidade que ele teve de puxar a marcação. São algumas situações, marcação, né? Algumas situações do jogo, né? Por exemplo, eu gostei da formação que o Cruzeiro entrou, porque deu um pouco mais de criatividade, né? As jogadas foram criadas ao contrário do jogo passado pela Copa Sul-Americana. O Cruzeiro teve criação de jogadas com o Dudu, com o Eduardo ajudando, mesmo jogando um pouco mais avançado, mas ele também era um jogador que ajudava na criação. E essa bola, o Cruzeiro pressionando, chegando à frente no jogo contra o Internacional, né? E principalmente no corredor entre o lateral direito e o primeiro zagueiro do Internacional foram as melhores chances do Cruzeiro. O Cruzeiro chegou a inclusive ter bola na trave, que bateu, o goleiro pegou de volta, né? Mas continuou tendo problemas de marcação, tendo problemas defensivos. O William não conseguiu marcar quem caiu para o seu lado, o Bernabei, lateral direito, e também o Carboneiro, lateral esquerdo, perdão, Bernabei, e o Carboneiro, atacante. Cruzeiro não conseguiu encaixar essa marcação e continua, eu não sei qual o motivo. Um jogador se livra de um jogador adversário, se livra de alguém do Cruzeiro, o outro fica parado. Se você reparar o primeiro gol do Internacional, quando o Alan Patrick pega essa bola um pouco em diagonal lado esquerdo, dá um drible no primeiro, o segundo para. Não dá o bote, né? Não dá o bote, sabe? Aí ele bate pro gol e acaba fazendo o gol. E no segundo gol há um claro erro de marcação, porque primeiro, o Alan Patrick dá um passo de calcanhar ao cruzamento, mas antes, quando essa bola vai pro lado direito, que ela é rebatida, quem estava marcando o Enervalense não marcou o jogador o suficiente. Ele sai da marcação, chega na frente do zagueiro e faz o gol. Mas sabe o que é isso? O mal do jogador brasileiro de marcar a bola e não marca o adversário.
Ficaram marcando a bola, prestando atenção na bola, esqueceram o adversário e ele foi lá e fez. Agora, com relação à polêmica, daqui a pouco eu falo porque a gente tem a súmula aqui, o que disse o árbitro do jogo para a expulsão do Jonathan Jesus. Dali Romano 11:45, então vamos acompanhar o desabafo do presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, com relação à arbitragem. Você tem um jogador expulso, das condições que foi expulso, e sem nem falta foi no lance, né? Atrapalhar o jogo dessa forma, então nós esperamos que as autoridades aí tomem devida providência cabíveis, né? E nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa torcida, pedir desculpa à nossa torcida, mas é quase que impossível você julgar com 1 minuto de jogo. A gente já tem, os nossos jogadores estão pressionados, é falta daqui, falta dali, e você ter tudo, a tecnologia, né? E você não usar, ou não sei porquê, então o Internacional não tem nada a ver com isso, podia ganhar de 3 ou de 4 sem a lance da expulsão, e a gente respeita, né? Tá praticando um futebol bacana, mas é lamentável que aconteceu isso com a gente. Já fez o contato com o diretor de árbitro, né? Com a comissão, com o nosso presidente. E o Cruzeiro não vai se calar nisso, né? O Cruzeiro vai defender os direitos deles, né? A gente quer um tratamento igual, né? A gente quer um tratamento igual. Agora, a gente não pode ficar, quase todos os jogos nós estamos prejudicados pelo VAR, pelas coisas. Então, para que se paga o VAR? Se tem a tecnologia, é para ser usado, né? Então, eu não sei qual que é a intenção do juízo, né? E se... Eu não posso julgar a pessoa, mas é muito lamentável o que aconteceu com a gente aqui hoje. Na realidade, acabou com o jogo, né? O Cruzeiro não vai escalar, palavras do Pedro Lourenço. Tá na bronca com a arbitragem, Romano. E aí, tem até a matéria no itatiaesporte.com.br sobre a súmula do árbitro do jogo, né? O que escreveu Marcelo de Lima Henrique quando expulsou o Jonathan Jesus aos 20 minutos do primeiro tempo. Disse o seguinte, abre aspas, por atingir com a sua perna a perna do adversário de forma imprudente na disputa de bola fora da área penal e assim impedindo uma clara oportunidade de gol. Fecha aspas. Foi o que escreveu o árbitro do jogo na súmula, justificando a expulsão do Jonathan Jesus. Mais do Cruzeiro, ele chega. Boa noite, Emerson Pansieri. Boa noite, Hugo Sérgio, Emerson Romano e todo mundo que acompanha o apito final da Itatiaia, chegando com as informações do Cruzeiro em nome de Visa Mundo. Você quer tirar seu visto? Daqui a pouco você vai conferir o recado. O Cruzeiro perdeu para o Internacional aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, por 3-0. A equipe celeste que reclama muito da expulsão do zagueiro Jonathan Jesus aos 19 minutos do primeiro tempo, quando ele teria feito uma falta no Wesley e estava próximo do Kaique. Só que as imagens mostram que não existiu nem falta do Jonathan Jesus, nem falta do lateral esquerdo Kaique. E a reclamação dos atletas em campo, Fabrício Bruno se manifestou, o próprio Cássio se manifestou, inclusive levou o cartão amarelo após essa decisão do árbitro Marcelo de Lima Henrique. O Dudu também reclamou bastante e o Cruzeiro, após o jogo, preferiu que os atletas não dessem entrevista. Eles não falaram com a imprensa. Quem falou foi o Pedro Lourenço, que disse que o Alexandre Matos ficou em Belo Horizonte e até já fez contato com a comissão de arbitragem, que o Cruzeiro não vai se calar, né, para defender o direito dele. O Alexandre Matos, inclusive, conversava com o CEO do Cruzeiro em relação a tudo isso que está acontecendo. Ele disse que já fez uma reclamação ao Rodrigo Sintra, que é o representante dessa comissão de arbitragem da CBF, e também ao presidente Edinaldo Rodrigues, e que amanhã cedo vai mandar o documento pedindo a punição ao árbitro Marcelo de Lima Henrique e também a Daiane Muniz, que foi aquela responsável pelo VAR de hoje, pedindo que esses árbitros não trabalhem em mais jogos do Cruzeiro. Foram as palavras do Alexandre Matos para mim em relação a tudo isso que aconteceu no jogo aqui em Porto Alegre, Hugo. E a arbitragem que já fez a sua defesa, né, Romano? Ali... No giro, tem um bote do Jonathan Jesus, mas é o Kaique quem chega, né? É o Kaique. Não é o Jonathan Jesus. O Jonas foi expulso de tabela. Ele não tinha nada a ver com a coisa. É aquele negócio de você estar num lugar com um amigo e o amigo tem a ficha suja e você paga pelo amigo de tabela. Entendeu?
não foi o Jonathan Jesus. Foi o Kaique acerta a canela do jogador. Isso aí realmente acerta a canela. Mas não era o Jonathan Jesus. E o Cruzeiro que emitiu essa nota chega com mais da Raposa pra gente, ô Pansieri. Pois é, Hugo, o Cruzeiro emitiu uma nota, até pra gente reproduzir aqui no apito final, eu trouxe as palavras desta nota, né, o conteúdo dessa nota ainda na jornada esportiva, mas vamos lá. Abre aspas, estamos cansados. Todos nós que amamos o futebol temos que deixar claro nossa indignação nesse momento. O que aconteceu neste domingo em Porto Alegre chega às barras da má vontade, da incapacidade, da arrogância, da prepotência e também da falta de controle total de quem é responsável pela arbitragem no futebol brasileiro. Primeiro, precisamos eximir nosso adversário. Até porque o que ocorreu no lance da expulsão de nosso atleta Jonathan Jesus diz respeito apenas ao VAR e ao árbitro. O Cruzeiro pergunta, se tem o VAR em um lance de expulsão muito duvidoso, por que não consultá-lo? A explicação é simples, arrogância, má vontade e falta de capacidade para falar o mínimo. A nota do Cruzeiro continua e diz que todos os clubes fazem protestos, com requerimentos e vídeos, e nada resolve. Não se faz nada efetivamente para melhorar a arbitragem brasileira, apenas discurso de quem dirige as entidades do futebol. Além disso, a nota diz, começamos o Campeonato Nacional, um dos mais importantes do mundo, e as reclamações são as mesmas. Sempre a arbitragem, seus erros absurdos e seus prejuízos às equipes e, lógico, ao campeonato. Quando será que alguém vai fazer algo para melhorar a arbitragem e acabar com a soberba e a arrogância de quem também deveria zelar pelo futebol? Aí na nota do Cruzeiro, exigimos atitude e mudanças imediatamente. Acabou a paciência. Fecha aspas. Essas então as duras palavras do Cruzeiro nesta nota que foi enviada. Cruzeiro então voltando para Belo Horizonte ainda em voo fretado, começa a preparação para o duelo contra o Mushuc Runa na quarta-feira e aí é Copa Sul-Americana Grupo E da competição. Segue com você, Hugo. Cruzeiro, Emerson Pansieri. O presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse que já teve a reclamação com a CBF sobre o trabalho da arbitragem no jogo de hoje contra o Internacional, jogo que terminou 3-0 para o time colorado. E que a reclamação já foi feita pelo Alexandre Matos, que fez contato com a comissão de arbitragem da CBF, querendo esclarecimentos do Rodrigo Sintra, responsável pela arbitragem no Brasil, e também o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, que amanhã já vai mandar o documento cobrando e pedindo também punição à arbitragem do Marcelo de Lima Henrique e do VAR, que estava no comando da Daiane Muniz. O Cruzeiro que também emitiu uma nota em relação a tudo isso que aconteceu aqui em Porto Alegre, dizendo que acabou a paciência, exige atitude e mudanças imediatamente, que o Cruzeiro espera muito mais de quem se diz competente para administrar o futebol brasileiro, e ainda fez uma pergunta, se tem o VAR em um lance de expulsão duvidoso, por que não consultá-lo? Nas palavras do Cruzeiro, a explicação é simples, é arrogância, é má vontade e falta de capacidade para falar o mínimo. Os atletas não deram entrevistas após a saída de campo no Beira-Rio. Para o duelo contra o Mushuc Runa na quarta-feira, a preparação começa na Toca da Raposa.